Capítulo 5, Império Romano. A gente tem aí uma história muito entrelaçada com esse império. Olha, capítulo 5, página 97 do nosso livro. A gente tem uma história muito entrelaçada aí com o Império Romano. Saiu o Império Grego, Alexandre o Grande ele morre, né? E com a morte do Império do Alexandre o Grande, o Império Grego não subsiste. Há uma desfragmentação, um enfraquecimento do Império Grego, várias regiões ficam aí enfraquecidas, e aí fica fácil para os romanos, né? Os romanos que entraram conquistando, chegaram botando o pé na porta, chegaram virando tudo e conquistando aí o grande Império Grego e passando a dominar. E se formando, né, e se estabelecendo o grande Império Romano. No mapa que eu vou postar para vocês, vocês vão poder ver o tamanho desse império, né? A área, a dimensão desse império. É coisa de louco, é muito grande todo o território que os romanos eles prevaleceram e eles dominaram. Alguns fatos relevantes concernente ao Império Romano é que esse império é o que mais temos é o que mais temos contato diante da Bíblia. É porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber que a história do Novo Testamento ela acontece em pleno vigor e vigência desse império tão afamado, tão imponente que é o Império Romano. Por exemplo, Jesus ele nasce sobre o Império Romano, ele morre e ressuscita sob o Império Romano. A igreja ela é estabelecida no Império Romano. A igreja é perseguida, a igreja cresce sobre o domínio desse Império Romano. Então, muito da nossa história e de onde nós estamos, né, e onde a gente já passou, se diz respeito ao Império Romano. E pelo Império Romano, é, pelo Império Romano, de alguma maneira, nós somos e fomos, né, impactados por esse império. Ou seja, nós somos o que somos hoje, fruto muito ao resultado desse império. Por exemplo, quando os judeus eles corriam da implacável perseguição que se levantou contra os cristãos, o Império Romano perseguindo todos os cristãos, e os cristãos fugiram para todas as partes do planeta, e foi aí que o Evangelho, né, foi sendo disseminado, levado para todos os quatro cantos do planeta. E nos alcançou aqui no Brasil, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais e aqui na cidade de Vazante e aqui por todas as extensões do nosso querido estado. Então é importante falar esse contexto da história, né? Muito importante isso. O Evangelho chegou a nós muito por conta dessa implacável perseguição que a igreja romana emplacou contra os cristãos naquela época e naquela idade. Muito bem, Roma, como nós lemos no livro, ela foi fundada no século de número 8, né, no oitavo século antes de Cristo. Surgiu ali a união de vários povos, sendo o centro da região ali do Mediterrâneo e a principal cidade do Império. Então, Roma surgiu aí com a união de vários povos. Era a principal cidade ali da região de todo o Mediterrâneo e era a principal cidade do Império, né? Inclusive, até hoje, ela é a capital do país, né? Capital da Itália. E sobre o regime republicano, que vigorou ali desde 509 a 27 a.C., ampliou muito o domínio desse império, tornando uma grande potência e tornando um grande império. Então, diz a lenda, isso é uma lenda, né? Diz a lenda que Roma foi fundada, foi criada por dois irmãos chamados Rômulo e chamado Remo. Rômulo e Remo, dois irmãos foram jogados dentro do rio e uma loba, né, diz a lenda que eles foram alimentados por uma loba. Lá, por exemplo, em Roma,
tem aí várias estátuas, né, de bronze, com esses dois menininhos, né, mamando ali sobre a loba, alimentando, né, mamando ali na loba. É lógico que isso é uma lenda. Inclusive, eu vou até postar aqui depois para vocês verem essa estátua que a lenda diz, quando eles foram alimentados por essa loba. Daí, então, deixando a lenda de lado, daí veio o nome que nós conhecemos hoje, né? Cidade de Roma, a grande capital, a grande capital espiritual do povo católico. Mas esse povo, como vimos, eles surgiram de vários outros povos, né? Roma, já em 509 a.C., já exercia um sistema de governo chamado republicano. Então tinha senado, tinha assembleia, tinha um rei que governava, tinha os plebeus, né? E tinha toda essa estrutura de um país governado pelo sistema republicano. Também tinha assembleias que tratavam das causas, tinham juízes que eram representantes da justiça. Então o sistema que regia ali naquele momento, como nós aprendemos no nosso livro, era o regime republicano. E isso perdurou-se até ali os anos 27 antes de Cristo. Porque em 27 antes de Cristo, a república, o sistema republicano, ele vai ruir, ele vai cair, ele vai deixar de existir e vai entrar um sistema chamado imperialismo. O imperialismo ele vai surgir aí no ano 27 depois de Cristo, antes de Cristo, 27 antes de Cristo, estabelece então o imperialismo, né, bem nessa época. Com o fim da República, com o fim do sistema republicano, o poder então passa agora a ser concentrado na mão de um único governante. E esse governante é chamado de Otaviano, que ao assumir o poder se tornou não só imperador, mas também recebeu o título de Augustus. Quando você ouvir essa expressão sendo falada e mencionada dos imperadores romanos, né, Calígula, Tibério, Adriano e tantos outros, é Augusto. Augusto não é nome e nem sobrenome, Augusto é título, né? Então, o primeiro imperador de Roma, chamado depois da queda do regime republicano, foi o imperador Otaviano Augusto. E é bom lembrar isso para os irmãos, para os estudiosos, que isso é título, né? Augusto é título, não é nome. Na verdade, era uma divindade. Augusto era uma divindade que eles, né, reconheciam, e eles eram tratados como deuses, né, deuses com D minúsculo, claro, era o que eles, era a crença daquele povo, né, eles eram tratados como deuses. Então ele passou a ser tratado como um deus pelo império, né, pela todos os seus subalternos ali sobre todo o território romano, eles eram considerados como deuses, né? E, ou seja, o imperador romano, ele era um deus entre os romanos. E Otaviano Augusto, então, era o deus Otávio, né? Outra informação boa é que César também não é nome, né? Nós já falamos isso. César é título de grandeza, tipo de realeza, né? Então, não é nome próprio. César é título, assim como nós falamos na primeira aula, né? Falamos sobre algumas coisas que são títulos, como, por exemplo, Faraó não é nome, Jetro não é nome, Herodes não é nome, Augustus não é nome, César também não é nome. Então é muito importante a gente sempre refrisar isso aí para o nosso entendimento. Então, Otaviano foi esse grande imperador que deu o pontapé inicial aí, que iniciou aí esse poderoso império chamado Império Romano, ali em 27 antes de Cristo. Interessante
que o tempo vai passando, o tempo vai passar, né? Dia vem, dia vai, ano vem, ano vai. E aí depois dele vem e surge um outro imperador chamado de Tibério, né? Tibério Augusto, né? E outros mais, né? E outros tantos mais que se mantém com o título de Augusto também. Tibério também tinha esse título, era Tibério Augustus, né? E tantos outros mais se mantêm aí com esse título que acarreta ali sobre o seu nome, agrega sobre o seu nome o título de Augusto, ou seja, divino, né? Eles tinham os imperadores como algo divino, como Deus. Otaviano, o divino, Tibério, o divino, César, o divino, Calígula, o divino, Adriano, o imperador, o divino, e tantos outros, né? Eles tinham eles como deuses. Sob as grandes realizações desse império, sob as grandes realizações desse império, foi que foram responsáveis, né, por diversas contribuições à humanidade. A humanidade deve e muito, né, e muito, devido às grandes realizações, descobertas e influência aí dos romanos. Influências, realizações como, primeiro, na área da arquitetura, né, e monumentos, o que nós temos hoje de arquitetura, o desenvolvimento hoje da arquitetura, dos monumentos, isso aí tudo foram herdados dos italianos, foram tudo herdados do povo romano, do Império Romano. Segundo, as construções de estradas, né? Estradas que ligavam toda a Europa, ele ligava a Europa até a Ásia, ligava ali as províncias de uma para outra. Até então não existia estradas, né? Não existia ali corredores de estrada. E isso usando a mão de obra dos escravos. E os escravos, a gente já imagina, né? Eram todos os povos que eles subjugavam, que eles tinham o domínio, eles faziam esses povos escravos, e esses escravos iam tornar ali mão de obra, né? Para que eles construíssem aí várias rodovias, e eles que deram o pontapé inicial nessa infraestrutura, e toda a infraestrutura, eles são pais da arquitetura, pais de toda a infraestrutura, né? Ferrovia, rodovia. Terceiro, a política de administração pública, é legado deles também. Quarto, como por exemplo, direito e legislação. Direito dos romanos é a base do direito brasileiro hoje, por exemplo, né? E na maioria do mundo ocidental foi influenciado por eles, né? Quinto, o latim, né, a língua romana que deu origem aí todas as demais línguas latinas, inclusive a nossa portuguesa, né? A nossa língua portuguesa, ela é raiz do latim. Português, italiano, espanhol, francês. É por isso que a gente consegue entender, nem que seja um pouquinho assim, um cadinho assim, a gente consegue entender alguma coisa, né? Você vê um espanhol, um italiano, um francês falando, você vai ali captando ali algumas palavras com dificuldades, mas você consegue entender alguma coisa. Por quê? Porque são línguas ali de raiz latina. Isso também foi uma herança dos romanos, né? Uma herança deixada pelos romanos ao mundo e a todo o Ocidente, inclusive para nós aqui também, né? Esses são alguns fatos relevantes que a gente queria estar comentando. Isso também que eu estou comentando aqui é algo que está aqui também no nosso livro. E eu quero dar aqui um espaço agora para falar sobre a relação desse Império Romano, com os judeus e também com a igreja, né? Nós vemos aí o Império Romano, ele tendo contato com o povo judeu e também com os cristãos. E algo muito importante para o aluno de teologia ter esse conhecimento. A intercessão que esse império, o Império Romano, ele vai ter e ele vai fazer na vida dos judeus e também na vida dos cristãos é algo muito importante, mas é muitíssimo importante para o nosso entendimento,
para o nosso crescimento cultural, né, tanto secular como bíblico também, né? Muito importante essa intercessão do Império Romano com os judeus e também com os gregos. Primeiro eu vou estar falando essa relação do Império Romano com os judeus e depois nós vamos dar uma pincelada sobre o Império Romano com os cristãos. Com relação aos judeus, em 63 a.C., o general romano chamado Pompeu, esse general romano chamado Pompeu, ele chega a Jerusalém com todo o seu exército, e esse Pompeu, diz a história que esse Pompeu, como a linguagem que é hoje muito usual, né, ele foi o cara, né, esse Pompeu, ele foi um dos homens mais importantes e influentes dentro do exército, dentro dos generais romanos. Ele foi o homem, né? A história conta que ele foi o homem, ele foi o cara, né? Ele foi o 10. Ele, além de ser um estrategista de guerra, né? Não tinha medo, era um homem valente, não temia nada. Ele invadia, ele dominava, ele subjugava todas as missões que o imperador romano passava para ele. A história vai dizer que ele tinha êxito em todas. Era 100% de êxito em todas as missões e tarefas que o imperador passava para Pompeu. Ele sobressaía em todas, e era um sucesso e tinha um sucesso em todos. Tanto que ele foi, né, homenageado, a sua família, a sua linhagem, né, da sua linhagem saíram muitas pessoas importantes, todo o império, né, em todo o império. E em 63 anos antes de Cristo, a história diz que ele chega com seu exército para invadir agora Jerusalém, a capital da Terra Santa. Então, 63 anos antes de Cristo, ele chega em Jerusalém com seu exército para invadir a grande Jerusalém. O Império Grego já tinha passado, Alexandre o Grande já tinha morrido, tinha desfragmentado o Império Grego. Jerusalém estava vivendo naquele momento uma batalha muito grande em toda aquela região da Judéia, porque os descendentes dos Macabeus queriam dominar aquela região, mas fraco, né? Eles sendo fracos porque estavam divididos, estavam ali todo desfragmentado, todo partilhado, né? Eles já não apresentavam mais resistência. Então foi muito fácil para Pompeu chegar ali com as suas legiões de soldados, de exércitos, né? E fortes e bem preparados, e assim entrar em Jerusalém. Entraram em Jerusalém ali no ano de 63, bem antes do nascimento de Cristo. Diz a história que os sacerdotes que estavam ali sitiados, presos ali no templo e não queriam sair do templo porque queriam impedir que eles tomassem o templo, né? Então os sacerdotes estavam ali sitiados no templo e eles, até por um momento, eles conseguiram ali impor resistência, né? Impor resistência ao exército de Pompeu. Mas por volta ali de 2, 3 meses, diz a história, eles até conseguiram manter resistência, né, sobre o poderoso exército do Império Romano, liderado pelo grande general Pompeu e pelos seus homens. E eles conseguem, né, impor certa resistência. Mas a grande verdade é que o exército dos soldados de Pompeu era um exército muito forte, muito preparado, e eles não deu mais conta de manter, né, essa resistência, e depois de uns 3 meses, Pompeu ele entra no templo, e aí há o massacre, irmãos. Ele causa um massacre terrível entre os sacerdotes. Mata muitos, né? Mata muitos, prendem muitos, e acontece ali um grande massacre, né? Um massacre muito grande. E assim,
Foi a maneira que Pompeu ele chegou dominando toda a região ali da Judéia, né? Entrando dentro do templo, massacrando os sacerdotes e tomando toda aquela região da Judéia, estabelecendo ali Jerusalém, que era uma das suas maiores cidades, né? E ele vai passando por cima de tudo, passa por cima de todos e prendem todos e toma Jerusalém. Um dado importante que a história vai nos dizer, né? Isso é fato histórico. A geografia bíblica, ela caminha muito junto com a história, né? Então é muito importante, as duas elas caminham paralela, né? Um dado muito importante que a história vai dizer para nós, é que Pompeu, quando ele invade Jerusalém, ele massacra ali os sacerdotes, ele acaba com tudo. Ele, depois de sitiados ali no templo, eles não conseguem resistir, e ele entra no templo, massacra, mata muitos sacerdotes, mas ele não vai levar nada do templo, como era costume dos conquistadores fazer. Era levar o despojo, era levar prato, ouro, as riquezas do templo, né? Só que Pompeu, ele deixa tudo. Ele não olha para o ouro, ele não olha para as pratas, ele não olha para a riqueza do templo. A única coisa que ele fez foi entrar no lugar santíssimo. Ele tinha curiosidade de saber como era lá, né? Nós já estudamos isso, né? Aqui na nosso curso, na disciplina de Pentateuco. Nós demos uma pincelada também muito profunda nisso no livro anterior que nós acabamos, que é os livros históricos. Quando nós estudamos, né, a constituição do templo, o arraial, o espaço do templo, o pátio, a área externa, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? Nós aprendemos muito sobre isso aí, aonde ficava cada utensílio, a mesa da proposição, o candelabro, o altar do incenso, o santo dos santos, né? E no lugar santíssimo, ou lugar santo, ou no santo dos santos, lá só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ele entrava para quê? Para oferecer expiação pelo pecado do povo e pelo seu pecado também. Então este era um lugar que Pompeu ele tinha curiosidade de conhecer, portanto ouvir falar. Eu acredito que ele cresce, segundo a história conta esse fato, né? E aí vem a minha imaginação que ele tinha curiosidade de saber o que tinha por detrás daquelas cortinas, que não podia ninguém entrar, que só uma pessoa podia entrar. Então a curiosidade dele foi essa. Ele não levou ouro, não levou prato, não levou despojo. Ele simplesmente quis entrar dentro do Santo dos Santos. E ele entra lá e ele tem uma decepção, né? A história diz que ele é decepcionado. Por quê? Porque ele percebe que lá era um cômodo qualquer, um cômodo vazio. E se decepcionou por isso. Ele achou que lá tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha riqueza, né? E telas, tinha quadros valiosos. E não, era um cômodo qualquer. Então ele fica decepcionado. Mas a entrada dele lá no Santo dos Santos, isso vai trazer uma revolta muito grande junto ao povo judeu. Porque, segundo o povo judeu, sentiu-se ofendido e sentiu que ele agrediu, né, o lugar mais sagrado que os judeus eles têm, que eles consideram, né, e aquilo eles consideraram como um sacrilégio para os judeus, o que ele fez. Os judeus consideraram, o ato dele foi considerado pelos judeus como um terrível sacrilégio, né, um pecado terrível. E a partir daí, Roma vai começar a dominar aquela região do mundo, ali aonde estavam ali todos os judeus. Com relação agora ao Império Romano e aos cristãos, o vínculo do Império Romano e o cristianismo, ele teve início durante o governo de Otaviano Augusto, né? Pois o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, quem era o imperador? Otaviano.
Augusto. Otaviano era o imperador ali quando Jesus ele nasce, né? Quando Jesus nasce, o imperador de Roma no Império Unificado, quando Jesus nasce, era Otaviano. Quando Jesus nasce ali em Belém, quem determina ali o recenseamento para todas as províncias e manda ali aquela ordem, aquela determinação para que as pessoas fizessem ali aquele recadastramento, né? E fazem então ali aquele recenseamento de novo dos povos, aquela contagem dos povos, aquele alistamento, né, dos homens, né? E tudo novo. Isso por quê? Porque o imperador Otaviano, né, Augusto, pede e manda fazer isso. E por causa disso, José, né, a Bíblia vai contar que José sai da onde ele está e José vai para Belém, porque Belém era a sua cidade natal. José era natural da cidade de Belém, né? E lá ele vai, ele alista, acontece todo aquele milagre que nós já conhecemos e Jesus ele nasce ali na cidade de Belém por conta desse recenseamento, desse recadastramento que foi promulgado, que foi ordenado por ordens de Otaviano Augusto, né? Então, no nascimento de Jesus, o imperador que comandava, que regia o Império Romano, era esse que foi o primeiro imperador de Roma, Augusto, Otaviano Augusto. Já quando Jesus ele morre, quando Jesus ele é crucificado, Otaviano já sai de cena, já não é mais Otaviano, mas o imperador da época da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, era o imperador chamado Tibério. Tibério ele vai começar a governar ali agora, preste atenção, 14 a 37 depois de Cristo. Olhe que nós estávamos trabalhando até nesse momento com a nomenclatura antes de Cristo, AC. A partir de agora, quando morre Jesus, Tibério, ele no momento ali, ele é o imperador de todo o império. E ele começa ali agora a reinar, a governar no ano 14 até 37 depois de Cristo. Então, ele é o segundo imperador romano, Jesus morre, ressuscita, e o imperador, no momento, no comando, é o imperador Tibério. Ele passa, e pouco depois da morte de Jesus, aí vai começar aí um grande imperador. Na verdade, grande no sentido de crápula, né, de sanguinário, imperador Nero, imperador cruel, pervertido, que vem governar Roma agora do ano 54 até 68 depois de Cristo. Notem bem, já não é mais agora antes de Cristo, é DC, depois de Cristo. Então nós acompanhamos aí a história da igreja primitiva, que é perseguida pelos romanos, né? E essa perseguição terrível foi emplacada, liderada pelo governo de Nero, que a igreja ela experimentou aí a sua maior perseguição, a maior crueldade, as maiores maldades que a igreja presenciou e que a igreja participou, foi durante esse período aí governado pelo imperador Nero, né? Foi durante o governo de Nero que, por exemplo, os cristãos foram perseguidos até a morte, porque ele, Nero, atribuía tudo de ruim que acontecia na cidade, ele atribuía culpa aos cristãos. Ele dizia, é culpa desse povo que adora Deus e não adora a mim, né? Então, tudo que acontecia de ruim na cidade, a culpa era dos cristãos. Nero culpava os cristãos, porque ele dizia, esse povo está adorando a Deus, eles não estão adorando a mim. Então, isso que está acontecendo aí na cidade, essa enchente, essa pandemia, essa inflação, ou seja, tudo de ruim que acontecia na cidade, a culpa era do cristão.
e o cristão que pagava a conta. E ele, né, ele vai abrir aí uma perseguição implacável contra os cristãos. A história da igreja, ela vai contar para nós, e essa história da igreja é uma disciplina que nós vamos estudar aqui no livro, mais detalhada, que vai tratar sobre a história da igreja primitiva, a história da igreja moderna, né? Mas um resumo aqui, nós estamos falando de Nero, e Nero faz parte desse contexto. A história da igreja, ela vai trazer para nós, né, que ele prendia os cristãos, arrastava os cristãos na rua, ele incendiava os cristãos, fazendo dos cristãos tocha humana, para iluminar ali vários pontos da cidade de Roma. As avenidas elas eram iluminadas não por postes, mas por cristãos, homens, mulher, criança, que eram incendiadas, né, em Roma. Queimava vivo homens, mulheres, crianças, e fazia com que eles iluminassem a cidade de Roma. Prendia os cristãos, ia divertir vendo eles serem devorados pelos leões famintos lá no Coliseu Romano, né? A história narra isso para nós. Há hinos que cantam essa história, e é uma história verdadeira, que ela foi verídica, acontece, e nós vamos aprender mais isso aí também quando estivermos aprendendo na disciplina História da Igreja. Incendiou a cidade de Roma, que quase acabou com toda a cidade, e aí ele pega e coloca a culpa nos cristãos. Há uma matança tremenda, milhares de pessoas morrem. Foi o responsável por mandar matar apóstolos, sim. Foi o responsável que mandou matar aí Tiago a espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Foi ele que deu ordem para decapitar o apóstolo Paulo. Era um homem louco, homem sanguinário, descompensado, ou seja, como eu disse no início, ele foi um grande crápula da história. Então, foi no governo de Nero que a igreja mais foi perseguida, mas também foi no governo de Nero que a igreja mais cresceu, porque quanto mais ele matava os cristãos, mais os cristãos cresciam. Quanto mais ele prendia, ele mandava queimar, ele mandava para o Coliseu, para os leões estraçalhar, matar. Quanto mais ele matava, mais os cristãos cresciam. E no ano 250, depois dessa perseguição, vai surgir, Nero morre, termina essa perseguição, 250 anos depois dessa perseguição, vai surgir um imperador por nome de Constantino, que publica o chamado popular Edito de Milão. Isso acontece em 313 depois de Cristo. Também está aqui no nosso livro, hein, moçada? Nero, ele persegue a igreja, perseguiu muitos cristãos, mas agora Constantino, ele vai dar liberdade para o culto, vai dar liberdade para o povo voltar para a igreja, para adorar a Deus, para servir a Deus. Aí ele não proíbe mais os cristãos. E aí os cristãos passou a poder cultuar, poder adorar a Deus livremente novamente. E pouco tempo depois, ele torna o cristianismo, ele declara o cristianismo como religião oficial do Império de Roma, né? Tudo isso criado por esse imperador chamado Constantino. O que não foi bom, nós vamos aprender na disciplina História da Igreja, porque nesse momento que Constantino ele promulga o cristianismo como religião oficial, os cristãos eles acomodam e eles param de crescer, né? Então o Império Romano, irmãos, é um império que transita aí por todas as páginas do Novo Testamento, é algo muito importante para nós termos aí conhecimento dele. No livro História da Igreja, nós vamos aprender mais profundamente sobre essas perseguições. Nós vamos aprender sobre os irmãos Policarpo, Eusébio, né, que foram mortos, que foram estraçalhados pelas feras. Eu lembro de uma frase de Eusébio, né, quando os leões iam para estraçalhar ele na arena, ele batia no peito e dizia: "Vem, feras!
vem a mim, a minha alma tem sede de encontrar com Deus. Se vocês não virem a mim, eu vou lançar até vocês. Policarpo, né, outro pai da igreja que morreu também como mártir nesse período, levaram ele e apresentaram ele à morte, falaram: ou nega Jesus ou você vai morrer, você vai ser jogado aos leões. E ele fala assim: olha, há 86 anos que eu sirvo a Jesus, ele nunca me decepcionou. Não vai ser agora que ele vai me decepcionar. E se ele nunca me decepcionou, eu não tenho por que negar ele. Então é coisa fantástica. Aqui encerra-se o período do Império Romano, do nosso comentário. Nós vamos voltar agora já na aula, né? A aula já presencial. Nós vamos estar falando sobre a Palestina nos dias do Novo Testamento. Deus abençoe a todos e bora aprender e bora ter conhecimento. Conhecimento, o saber não ocupa espaço. Deus abençoe a todos.